Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. O meu nome é Dora Alice, como fui apresentada, Dora Marcondes. É estranho agora a gente vir e dizer assim, eu sou a Dora da Casa Suave Caminho. Porque, na verdade, agora a gente não representa mais uma casa, né? As nossas casas estão ocupadas, como a companheira colocou aí nos avisos iniciais, a recomendação do teste, deixa livre para todas as casas, mas a grande maioria das casas espíritas permanece fechada. Então, nesse momento, nós estamos convidados a representar a causa, a representar a mensagem, né? O evangelho, a boa nova, o consolador prometido. E aí é essa grande casa que nos encantou. E aqui estou eu, né? Nesse momento em que a gente está se encontrando de forma virtual. E é tão esquisito, é tão mais frio, porque antes a gente falava olhando para os rostinhos das pessoas, e agora o que eu vejo é uma tela de telefone que não me dá um feedback, eu não sei se está online, se não está, às vezes a internet cai, e a gente está ensaiando aí esse novo formato, né, de partilhar, de estar juntos. E no meio disso tudo, por quê, né? Estamos passando por um momento de expiação coletiva com essa pandemia, muito embora algumas vezes a gente saia na rua e tenha a falsa sensação de que já está tudo bem, né? Pela aparente normalidade com que as pessoas estão convivendo, mas a verdade é que ainda não estamos, e mundialmente estamos sendo afetados. Isso representa, em âmbito mundial, um momento, um marco, né? Mais um marco para a evolução do nosso planeta. E isso gera dentro dos nossos corações muitas angústias, muitas dúvidas, muitas transformações íntimas, né? Alguns isso gera revolta, negação, e a gente muitas vezes se depara com os templos fechados e pensa assim, pronto, agora lascou, né? Onde está Jesus? Eu não estou podendo ir na casa espírita. Naquela semana em que eu estava assim, muito angustiada, eu ia para a casa espírita e tinha certeza que eu ia sair de lá melhor, que eu ia tomar um passe, que eu ia beber uma aguinha fluidificada, né? E agora a gente está sendo convidado a utilizar todo o aprendizado disso que a gente viveu para que a gente possa se manter equilibrado. E, em muitos casos de dor, a gente realmente se questiona, até mais do que nos casos de alegria, né? Quando a gente está muito feliz, a gente normalmente não lembra de Deus, não lembra de Jesus, mas quando a dor nos visita, a gente é convidado a pensar, né? Por que comigo? Onde está Jesus? O que aconteceu? E aí a gente escuta um monte de abobrinha, né? A gente escuta assim, não, Jesus desistiu da humanidade, olha isso, olha como é que as coisas estão, quando na verdade não é bem assim, né? E aí eu fiquei refletindo sobre onde estaria Jesus nesse momento, conosco, orando, olhando por nós, nos assistindo, mas de longe, de perto. E aí eu fiz algumas reflexões que eu vim trazer para partilhar com vocês. No nosso cotidiano de estudos, né, no Espiritismo, a gente se baseia muito nas obras básicas, nos livros, né, da codificação espírita, naqueles complementares, nas psicografias de Chico, os livros de Divaldo, e pouco a gente mergulha no Evangelho, no Novo Testamento, né? Até no Antigo também. E aí a gente conhece muito pouco dele, que é o modelo e guia. Eu não faço parte, né, de nenhum estudo aprofundado, mas eu me aventurei a ir procurar lá, né? Onde que está?
onde que está o Mestre? Onde que está Jesus? E fiquei pensando, se a mensagem foi passada para nós, foi trazida para a humanidade há mais de 2000 anos, é porque era o momento em que o planeta já estava pronto para receber a mensagem. E a gente continua até hoje batendo cabeça, né? Sem compreender, sem bem viver essa proposta. Mas se já nos foi dito isso, e se naquela época em que éramos com certeza mais ignorantes do que hoje, individualmente, né? Porque se o espírito não retrocede, né? Se a gente não piora, a gente só avança, ou no máximo estaciona, eu acredito que a Dora de hoje, ela é um pouquinho melhor do que aquela Dora de 2000 anos atrás, mas eu já existia lá. E quem sabe que papel eu desempenhava na época em que Jesus nos presenteou, né, com a sua presença, com a sua mensagem. Então eu pensei, por que eu não vou entender? Eu tenho que entender, a gente tem que buscar, né? Tem que entender. E o primeiro lugar onde eu estacionei nessa minha pesquisa foi no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20, onde eu li assim: interrogado pelos fariseus, quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhe, o reino de Deus não vem de modo visível. Eu trouxe umas colinhas, tá, gente? Porque como a gente não faz apresentação em PowerPoint, né? Quando a gente faz essas palestras virtuais, e como a minha memória não é lá essas coisas, eu não decoro com facilidade as citações, então eu vou tentar, de vez em quando eu vou baixar o olhinho aqui para poder fazer uma colinha, mas eu vou tentar que a leitura não seja maçante para vocês. Voltando. Então Jesus nos disse que o reino de Deus, ele não vem de modo visível. Lá no Evangelho Sinótico, que são aqueles evangelhos que falam a mesma coisa, né, mas contam de uma ou outra forma diferente, mas a essência é a mesma, em Mateus, no capítulo 24, versículo 3, a gente lê assim: os discípulos interrogaram o Cristo sobre quando se dará o reino de Deus. E Lucas já disse que esses discípulos eram os fariseus. E aí eu já parei e pensei assim, nossa, mas os fariseus, né? Aqueles fariseus que eram teimosos, né, que eram aqueles com um olhar mais apressado, mais presos às coisas superficiais, eles eram discípulos do Cristo, e fui lá na apostila da FEB, no EAD, né, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, para poder ler lá o que está escrito acerca de discípulo e qual a diferença disso para apóstolo, né? O apóstolo, ele é aquele que representa o próprio mensageiro, o portador da mensagem, né? Então, os apóstolos de Jesus eram aqueles 12 que a gente conhece. Mas o discípulo é uma categoria de aprendiz. Então, os fariseus estavam ali com ele nessa categoria de aprendizes, né? E o que a gente precisa ser, então, que característica a gente tem que ter para ser um discípulo do Cristo? A característica da humildade de entender que se estou ali são de aprendiz, aprendendo, é porque aquele que tem a me ensinar, ele está ali numa condição superior à minha, de capacidade de me partilhar, de me passar conhecimentos, né? E nós somos um pouco como os fariseus muitas vezes, né? Apressados, quando falam assim, olha, o planeta vai passar de provas e expiações para o mundo de regeneração. A gente já fica assim, mas quando? Mas quando? Em que ano? E aí surge psicografia daqui, psicografia dali, para poder dizer assim, olha, vai ser no ano tal, e a gente fica assim, igualzinho esses discípulos do Cristo que interrogaram, mas quando que vem esse mundo de regeneração, né? Como se a gente fosse dormir num dia, acordar no outro, e o planeta já estaria regenerado. A gente é assim apressado também, né? E Jesus nos diz que ele não vem de modo visível, com esses olhos da matéria, naquilo que a gente busca materialmente. Ele não está nestas buscas materiais, né? Nesse mesmo capítulo 17, na continuação, né, no versículo 21, ele completa: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, ele não necessariamente virá, ele já está dentro de vós, mas a gente precisa fazer um mergulho íntimo, intimamente, para que a gente perceba o reino de Deus, para que a gente vivencie o reino de Deus e o compreenda. Ainda seguindo nesse capítulo 17, no versículo 24, eu li o seguinte:
Pois assim como o relâmpago, relampejando, brilha de um extremo a outro do céu, assim será o Filho do Homem. Ou seja, na continuidade, né, dessas respostas que os fariseus perguntaram, né, quando se daria esse reino de Deus, e aí Jesus vem com essa do relâmpago. Quando eu li isso, eu falei assim, não, é muita pretensão minha querer entender essa mensagem, não entendi nada, o que ele está falando de relâmpago, relampejando, brilhando de um extremo ao outro, né? Assim será o Filho do Homem. E aí fiquei numa angústia danada, pronto. Por que eu fui escolher esse tema? Porque normalmente eu escolho o tema depois de já ter feito a reflexão. Eu faço toda a reflexão e aí dou o nome da palestra. Mas dessa vez não, eu tive a intuição desse questionamento, onde está Jesus? E só depois eu fui procurar. E aí já estava assim, meu Deus, né? E fiz minhas preces para os meus mentores, pedindo a eles uma intuição de como que eu ia resolver isso do relâmpago, porque eu cheguei ali e eu não podia fingir que não estava vendo aquilo. E aí, intuitivamente, eu fui cair lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 23 e 24, quando estava perto da hora da crucificação. E aí ele diz assim, Jesus diz assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, ele permanece sozinho. Porém, se morrer, produz muito fruto. Então, ele usava sempre essas comparações para nos fazer refletir, né? E ele dizia, como que poderia ser essa glorificação do Filho do Homem? E ele exemplifica com o grão de trigo, que se ele não cair na terra e não morrer, ele simplesmente é um grão de trigo na terra, mas que é preciso que aquele grão de trigo se transforme para que ele produza fruto, né? E na continuidade desse capítulo em João, ele foi questionado, como tu dizes ser necessário o Filho do Homem ser levantado da terra? Quem é este Filho do Homem, né? Essa expressão Filho do Homem, ela era mais antiga do que isso. Já lá no Antigo Testamento, já era utilizada a expressão Ben Adam, que queria dizer o filho do Adão, né? O filho do homem, a pessoa humana, aquele personagem, a pessoa humana, o indivíduo, né? E Jesus se colocou nessa condição e nasceu e passou por tudo aquilo na carne para nos mostrar que ele queria dizer para nós que ele estava ali na condição de chegar perto de nós, de nos mostrar o quanto que aquilo é possível e como que ele não queria se colocar como superior. Ele veio igualmente, com as mesmas necessidades físicas que nós, de sentir fome, do corpo precisar, né, ser alimentado, ser coberto. Então ele veio na condição de homem para nos mostrar isso. E aí ele mesmo, em diversas passagens, se colocava como filho do homem, né? Ele se colocava ali na sua condição humana. E essa condição humana é exatamente esse grão de trigo, que precisa dessa transformação. Porque se a gente passa toda uma vida na existência na carne, sem se deixar, né, morrer para a matéria, nessa comparação, nessa analogia com o trigo, a gente não dá fruto, a gente não frutifica, né? Mas, como ele bem disse, se esse trigo se transforma, aí sim ele dá frutos. Então, ele nos convida a raciocinar essa transformação. E aí ele diz assim, ainda seguindo esse mesmo capítulo 12 do Evangelho de João. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Eu vim luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em treva. E aí eu entendi por que eu tinha caído nessa passagem de João. Porque a luz me fez ali a ligação com aquele relâmpago. O relâmpago nada mais é do que a luz, né? Quando a gente vê um relâmpago, é uma luz muito forte, muito brilhante e que pode ser vista de diversos lugares, né? Então ele faz essa transformação do filho do homem para o filho da luz. É essa transformação proposta nessa analogia, segundo o que eu interpretei, né? Que eu também não estou aqui com a prepotência de achar que só tem essa interpretação. Claro que não, tem várias, o evangelho é riquíssimo por nos permitir diversos pontos de vista, né?
Mas a ligação que eu consegui fazer foi justamente essa, a transformação de nós, que somos filhos do homem, nesse filho da luz, né? A gente poder ter esse olhar interior, de buscar dentro de nós esta luz. Esta luz é a luz do reino de Deus, que Jesus nos disse que não estaria de forma visível, que estaria dentro de cada um de nós. E o convite para que com ele nos tornemos filhos da luz e não permanecemos em treva, ou seja, a treva, a escuridão, não permite que a gente enxergue nada, né? A luz a que ele nos convida, ela nos dá essa visão muito maior. E essa luz, a busca por ela, não está no mundo visível, ela está no mergulho íntimo desse reino de Deus que Jesus nos conta está dentro de cada um de nós. E ela não está nas aparências externas, né? Ela está intimamente. E uma coisinha assim que é uma grande luz que todos nós temos e somos capazes de sentir é o quê? É o amor, né? O amor, ele é a centelha de luz que existe em cada criatura, em toda criatura. Muito embora a gente ainda não saiba utilizar esse amor, né, na sua magnitude. Eu costumo fazer um pensamento, uma analogia de que o amor, aquele amor ágape, aquele amor incondicional, aquele amor que não vê a quem, é como se fosse uma nave linda, um avião cheio de botão, sabe? E que a gente tem, mas que a gente entra ali e às vezes só conhece um ou outro botãozinho. A gente ainda não domina, a gente ainda não sabe tudo, mas todos nós temos já essa centelha divina. E esse amor, essa luz, ela não depende absolutamente de nada exterior. Não depende que a gente seja rico ou seja pobre, que seja gordo, que seja magro, que seja feliz, que seja infeliz do ponto de vista material, né, que tenha as coisas ou que não nada tenha, que a gente possa ter esse olhar de que o amor, ele está presente, seja qual for a criatura, até mesmo naquelas criaturas que a gente pensa assim, não é possível, esse daí não está com Jesus, né? A gente escuta às vezes essa expressão. Está e sempre esteve, porque desde o momento da nossa criação como espírito, princípio espiritual, existe ali a centelha divina em cada um de nós. Existe um filme que muitos vocês devem ter assistido, que ficou muito conhecido, que foi o Milagres da Cela 7. Que todos, quem não assistiu ainda, assista. Eu vou tentar não dar spoiler aqui, mas quem já assistiu vai entender o que eu estou dizendo. O personagem principal, que é o Memo, ele é uma figura que tem limitações psíquicas, né? Limitações de ordem mental, da estrutura física do cérebro dele, mas que é um ser ali que naquele filme demonstrou o poder desse amor e dessa pureza. E ele conseguiu transformar um grupo de pessoas apenas com o poder do amor. Ele não sabia palestrar nada, ele não sabia falar nada, ele sequer citava Jesus ou o Evangelho, mas é o amor que ele tinha, a pureza do seu coração, que só via nos outros o bem, foi capaz de fazer uma transformação imensa, né? E esse milagre dessa cela 7 girou em torno dessa luz, deste personagem que era tão limitado materialmente. E aí é uma grande demonstração que a gente tem de que não é preciso nada externo, né? Que todos nós somos capazes de ser esse agente transformador através do amor, através da luz. Tem sido difícil enxergar a luz no mundo, né? Às vezes a gente fala, não é possível, o mundo está perdido. A gente escuta as notícias e fala assim, não, mas não é possível. A essa altura do campeonato, o ser humano não tem jeito. Porque a gente procura a luz nas coisas materiais. A gente procura ainda e cobra a luz nos outros. Mas a gente precisa estar sempre atento a esse mergulho interior, a nossa luz, né? Como é que eu estou me portando perante as vicissitudes, as dificuldades, as mazelas do mundo? O meu comportamento, ele pode acelerar esse processo negativo ou ele pode atenuar, né? Amenizar. E nisso tudo, né, Dora, onde está Jesus?
Tem uma passagem lá em João, no capítulo 14, no versículo 10, e que ele diz assim: não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? E logo à frente, no versículo 34, ele faz referência ao Salmo 82 e nos faz refletir que sois deuses, né? Todos nós. Porque o Pai está em nós. Será que nós estamos no Pai? Ou seja, nós estamos acessando essa luz de Deus dentro de nós? Porque ela está em nós. Ela está em mim, está em você, está naquele desafeto que você tem, está em cada um de nós. No filme Divaldo, O Mensageiro da Paz, tem uma passagem muito interessante, que é uma hora que o Divaldo estava na rua entregando os alimentos, né, para as pessoas que estavam morando na rua. E aí, um dos rapazes que recebeu o alimento, ele foi muito ríspido com o Divaldo, né, jogou o alimento e foi assim, agiu de uma maneira muito rude. E aí perguntou para o Divaldo: cadê o seu Deus? Porque ele estava ali naquele sofrimento e interrogou o Divaldo acerca disso. E Divaldo respondeu assim: Deus está naquele que me testa, está em você. Né? Porque Deus está em todos. E aquele irmão que nos testa, ele também tem Deus ali. E como que eu vou acessar a luz desse meu irmão se eu só me detenho à parte visível dele? Eu não acesso o reino de Deus que está dentro dele se eu só me deter a essa parte visível, àquilo que ele me mostra de negativo. E aí eu achei fantástica essa reflexão, né? Porque Deus está naquele que nos testa. Aquele companheiro difícil é aquele que vai nos ajudar no nosso movimento evolutivo, no nosso movimento interior da mudança. Que mérito teríamos se a gente só pudesse lidar com aqueles que nos fossem afins? Como que a gente ia conseguir resolver as nossas más inclinações, as nossas dificuldades, se a gente só convivesse com criaturas que não entrassem em choque conosco, né? Então Deus também se coloca nessa situação. E é por isso que a gente ainda precisa que o mundo esteja aparentemente torto, como algumas vezes a gente pensa que está. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 7, ele diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele por quem vierem. Há necessidade ainda que eu tenha as minhas dificuldades e que elas entrem em choque com as suas. Porque para isso a gente está aqui, para a gente crescer. Não tem como a gente já nascer, já ser criado perfeito, porque senão a gente perde todo o gostinho daquele desenvolvimento. E todas essas dificuldades pelas quais a gente está passando, nossa, mas não é possível, eu nasci no país errado, não, na hora de reencarnar eu errei a fila. Não, ninguém erra, nós estamos aqui exatamente onde devemos estar. E a gente fica procurando Jesus do lado de fora, nas dificuldades que a gente fica procurando e clamando por Ele. E a gente esquece de perceber a chamada dessa bondade de Deus nas coisas boas. A dor, ela é um dos caminhos para o Pai, mas ela não é o único. Nós não precisamos necessariamente passar por ela, mas infelizmente, muitas vezes, é só aquele caminho que a gente consegue enxergar, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, quantas coisas a gente descobriu ser capaz de fazer que a gente poderia já estar fazendo há muito tempo e que não fazia. Quantas vezes a gente, no momento de estar mais perto dos nossos familiares, teve mais oportunidade de ouvi-los e a gente não ouvia. Eles já estavam aí conosco, né, há um bom tempo. E no amor, naquele movimento do dia a dia, da ausência da gratidão, a gente não percebia. E aí é preciso que venha a dificuldade, venha a dor, venha o sofrimento, para que a gente valorize. O arrependimento nada mais é do que a gratidão atrasada, né? Fora do tempo. O arrependimento é aquela sensação assim, caramba, eu era feliz e não sabia, ou do filho pródigo, né? Na casa do meu pai, eu era muito bem tratado, até os trabalhadores da fazenda do meu pai são mais bem tratados do que eu sou agora. Então é um momento de reconhecer
e de fazer o movimento de correr atrás daquilo que a gente não deu valor naquele tempo correto, né? Então é preciso que a gente passe por esses momentos de sofrimento, mas ele não é o único caminho. A gente precisa aprender a ter olhos de ver. E essa busca interior desse reino de Deus, dessa luz de dentro de nós, ela nos facilita andar pelo caminho onde a dor é amenizada, atenuada e algumas vezes até evitada. Porque quantos males a gente adquire nessa presente existência que não constavam do nosso planejamento reencarnatório. São de más escolhas que a gente fez aqui mesmo, né? Há alguns meses, anos atrás, e não necessariamente são kármicas. E a gente continua, muitas vezes, escolhendo o caminho da dor, mas não é o único. Deus é muito amoroso. Ele nos dá todos os dias o caminho da luz, mas a gente não procura, porque a gente só procura do lado de fora. Esquece das lições de Jesus de procurar do lado de dentro. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 12, a gente lê assim: se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar, não deixará as 99 sobre os montes indo procurar a que está se desviando? Ou seja, todos nós que nos colocamos na condição de ovelhas, né, desse pastor, todos nós somos importantes para ele. 99 não é 100. Então a gente, para Jesus, deixa de ser um número. Estamos vivendo um momento em que os nossos irmãos, muitos estão perecendo e se tornando números. Hoje são 1.000, amanhã 1.200, no total já tem 60 mil, e é um número. A gente normalizou isso, mas para Jesus nós não somos números. Para Jesus, cada ovelha importa. E a gente não percebe isso, porque a gente não conhece, né? Essas ovelhas que são esses numerozinhos aí, eu não conheço, não está perto de mim, é uma onda que ainda não chegou perto. Então a gente vai normalizando uma situação em que está nos convidando a uma reflexão imensa, porque a gente continua procurando Jesus do lado de fora. E eu continuo perguntando, né? Onde está Jesus? Seguindo Mateus, no mesmo capítulo 18, no versículo 20, ele nos diz: pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E aí eu pensei assim, caramba, então isso quer dizer que se eu estiver rezando sozinha no meu quarto, eu estou sozinha, Jesus não está comigo. É isso mesmo? Será que é isso? Mas aí, graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita consoladora, quase o Cebolinha aqui, que veio nos explicar o que ele já havia dito. Não foi isso que ele prometeu, que ele enviaria o Consolador para nos explicar de novo, mais um pouquinho? E ela nos explica, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, depois quem quiser ir lá procurar, no item 5, que trata das preces, ele fala sobre essa passagenzinha e diz assim, que isto não significa que Jesus seja surdo à voz de uma única pessoa, mas ele exige nessa comunhão de 2 ou 3 reunidos em meu nome, o amor ao próximo, a reflexão do comum, do coletivo, com exclusão do pensamento egóico. Ou seja, se eu estiver em pensamento, pedindo, rogando a Jesus, fazendo uma prece ao Pai Celestial, pela coletividade, por coisas que vão além do meu eu, do meu problema, da minha vida limitada ainda, né, da minha visão fechada, se eu estender essa minha prece para a coletividade, se sair de mim para o meu próximo, aí ele estará comigo. Agora, nesse momento, meus irmãos, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus está materialmente com as portas cerradas, mas ele está conosco, porque aqui eu estou em pensamento ligado, então, a você que está assistindo, a quem está lá na casa trabalhando para que vocês possam estar acompanhando. Esses pensamentos estão ligados não individualmente por cada um. Eu não estou aqui por mim, eu não estou aqui só por mim, né? Porque a gente acaba vindo pela gente também, mas não só por isso, você não está aí só por isso. Todos nós estamos aqui por um
por uma razão maior, né? Por uma coletividade. E aí, nesse momento, Jesus se faz presente. Lá no Evangelho a gente lê assim: não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Quantas vezes a casa espírita está lotada, né? Tem um irmão lá dentro tentando fazer a ambientação e tem um grupinho cochichando aqui, cochichando ali, ou o outro está sentado com o olho fechado. Quem olha acha que está se concentrando na ambientação, mas está pensando no boleto que está atrasado, no problema que está lá fora. Esse não está ali em pensamento. Então, estar unido para que Jesus esteja conosco vai além dessa união física. Nós não precisamos estar fisicamente juntos para que isso aconteça. Nós estamos agora juntos em pensamento. E isso me fez tornar lá no início onde eu comecei. Porque quando a gente está assim, em prece, buscando na prece a presença de Deus, da espiritualidade e do Cristo, nós estamos buscando a nossa transformação de filho do homem para o filho da luz. E quando todos nós, eu aqui, você aí, fisicamente distantes, mas estamos emitindo esse pensamento luminoso, aí é que Jesus se faz presente como um relâmpago que é visto de um extremo a outro, conforme ele mencionou lá naquela passagem de Lucas que eu falei lá no início. Então é assim que Jesus vai ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido através dos seus discípulos, dos seus aprendizes, que não precisam ser perfeitos, mas que precisam ser dispostos e que busquem essa transformação do filho do homem para o filho da luz. Por fim, eu ainda não me contentando, fui buscar mais, né? Onde que a gente pode encontrar Jesus? Porque essa coisa de dizer assim, Jesus está com você, Jesus seja contigo e tudo mais, provocando esse movimento interior, né, de buscar dentro da gente, isso pode tornar a gente muito introspectivo, pode tornar a gente muito carente do material, carente do toque, porque a gente é assim, né? A gente está sentindo muito esse distanciamento. Lá em Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46, eu não vou ler todos, tem alguns consideram que não é parábola, mas é uma citação de Jesus acerca de como vai ser o juízo final. E ele diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, em sua majestade, que ele quer dizer é o quê? Ele diz que é rei? Sim, mas que o reino dele não é desse mundo, não é isso? Então, que majestade é essa? Do reino que ele propõe, que é o reino de Deus, né? É esse reino de Deus que ele propõe pra gente. Então, quando o Filho do Homem vier nessa intenção, quando ele vier já com o orbe preparado para que se estabeleça esse reino, aí ele colocou, reunidas diante dele todas as nações, ou seja, se todas as nações vão estar reunidas diante dele, vai ser um momento que é um marco para o planeta. Quem sabe pode ser essa tão sonhada mudança da gente, né, de vibração planetária. Claro que o mundo de regeneração ainda não é um mundo perfeito, mas já vai estar com uma vibração diferente, né? E aí ele diz, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Lembra daquela historinha que a gente falou aqui, da parábola das ovelhas, que 99 não é 100, e que cada ovelha importa? Esse é o momento da gente se tornar essa ovelha que importa, e de fazer essa transformação ser partilhada para que os outros se transformem em ovelhas. Por que ele usou esse exemplo da ovelha e do bode, né? Que os pastores, eles ficavam com os bodes e as ovelhas no pasto durante o dia, e à noite precisava separá-los. Quando ele ia fazer essa separação, as ovelhas eram mansas e obedientes e entendiam o chamado do pastor e logo seguiam. Mas os bodes não. Os bodes eram teimosos,
os bodes eram reticentes, eram rebeldes. Então, estes é o que ele diz que colocou, que vai colocar à esquerda, né? Aqueles que não acompanharam esse chamado durante todo esse tempo que Jesus vem nos chamando, nos convidando, vem nos trazendo as reflexões. Durante todo esse tempo, a gente está aí escolhendo, né, se a gente vai querer ser essa ovelha ou esse bode. E no momento da vibração planetária alterar, aqueles bodes não estarão com a vibração compatível com o orbe como ele está. Mas mais importante do que isso é como ele trata isso depois, porque ele diz assim: as ovelhas eu colocarei à direita e direi assim, parabéns, não é assim que está lá, né? Mas eu vou falar conforme eu lembro, né? Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive doente, você foi lá me visitar. E quando eu estive no cárcere, você também foi lá me amparar. E aí, as ovelhinhas, né, as pessoas que forem à direita, vão perguntar, mas Senhor, quando que isso aconteceu? Quando que você teve fome e a gente te deu de beber, aliás, te deu de comer? Quando que você teve sede e a gente te deu de beber? E aí ele diz, quando fizeres a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Em compensação, aqueles que foram para a esquerda, ele diz, vocês serão lançados ao fogo das reencarnações kármicas, terão que retornar várias vezes ainda para aprender o que tiveram muita teimosia em não executar. Por quê? Porque eu tive sede e não me deu de beber, eu tive fome e não me deu de comer, eu tive frio e não me esquentaste. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que a cada um que a gente auxilia, a cada boa ação que a gente faz, é essa luz interior da gente que está se movimentando em direção ao outro. E aquele outro, que é o meu irmão, que é o irmão de Jesus, filhos todos do mesmo Pai, é que ele está representando ali. Então, Jesus está naquele, como Divaldo disse, naquele que reage comigo de uma forma ríspida, da mesma forma que aquele que me abraça amavelmente. Jesus está naquele que tem que estar farto de tanta comida em casa e está naquele que tem fome também. Ele está naquele com quem eu tenho muita paciência e naquele que eu deletei da rede social porque eu não aguento mais. Ele está em todos eles. E no momento em que a gente for convidado a dar conta do que a gente fez, cada ação nossa vai contar. E, mais importante do que isso, ele não disse assim, vocês que estão à esquerda, vocês vão voltar para espiar porque mataram, porque roubaram, porque iludiram. Não, porque não basta não fazer o mal. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Não basta não fazer o mal, mas é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. E por isso, meus irmãos, é que Jesus, ele não pode sair de um lugar, aliás, voltar para um lugar da onde ele nunca saiu. Muitos falam assim, Jesus vai voltar. Como que ele vai voltar para um lugar da onde ele nunca saiu? Como que ele vai voltar para um planeta que ele mesmo ajudou a construir? Ele sempre esteve aqui, sempre esteve conosco. E essa busca por Jesus, ela é um mergulho íntimo, mas sem esquecer da partilha com os nossos irmãos. É um momento em que as nossas casas estão fechadas, mas nós somos convidados a ser a casa espírita. A casa tem que estar aberta, na minha disposição de auxiliar. Agora, eu não sou tarefeira mais só da Suave Caminho, eu sou tarefeira da grande casa da terra. Se algum irmão meu sofre e isso não me atinge, alguma coisa está errada comigo, muito mais do que com o meu irmão. Esse é o convite de Jesus, para que a gente se torne luz e para que um dia, né, quando vier o reino de Deus, que essas luzes sejam visíveis como relâmpago, brilhando de um ponto a outro. E eu fiquei preocupada com o horário, porque eu estou sem relógio nenhum aqui, e não sei se eu extrapolei o tempo ou se corri muito. Mas cá estou, finalizando a minha reflexão e agradecendo muito vocês. Antes de eu terminar, não vou cantar, porque eu não sei cantar, né? Não tenho uma voz para isso,
Mas existe uma música que a Elizabeth Lacerda canta, que é muito bonita e que nos acolhe muito nesses momentos, né, em que a angústia bate, a dor chama na porta, e esse momento que a gente está vivendo, nem sempre é possível, com facilidade, a gente encontrar essa luz dentro de nós, porque às vezes a gente está tão mergulhado no desânimo, na tristeza, que é difícil, né? E a gente vive esses altos e baixos. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Mas o dia que a gente está bem, é importante que a gente partilhe essa luz, para que aquele dia em que a gente precisar dela, a gente também possa receber. Nenhum de nós está isento de necessitar. E a musiquinha, talvez eu troque uma ou outra parte dela, mas ela diz assim: quando a dor te buscar, abre a porta do coração. Lembre daquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vá em paz, assim ele nos convidou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Do alto da cruz, em resposta, tratou o seu algoz com amor. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Agora me fugiu completamente o restante da música. Mas Maria, exemplo de compreensão, que viu o seu filho no Calvário, na cruz, e pediu a Deus forças para continuar. E essa luta que ela travou continuando foi justamente por esse amor imenso que ela tinha pelo seu filho, que hoje ela dedica a todos nós da humanidade. Assim, a exemplo dessa mãe querida de todos nós rogamos ao Cristo que continue nos iluminando, nos fortalecendo, para que a gente não desista de buscar essa luz dentro de cada um de nós, a fim de sermos, nesse reino de Deus que Ele nos promete e que tanto nos fala, esse relâmpago a representá-lo, brilhando de um ponto ao outro. Para Jesus, todos os pequeninos importam, todos. Os mais pequeninos a quem fizermos o bem são os irmãos dele. E todos nós, com todos os nossos defeitos, com as nossas limitações, também importamos. E é essa reflexão que eu vinha trazer nessa noite, um pouco nervosa, por ser minha primeira vez aqui e por estar assim, nessa linguagem tão fria, olhando para um telefone, mas eu espero que eu tenha conseguido tocar de alguma forma as reflexões que cada um de nós necessita. Primeiramente eu, né, que sou o ouvido mais próximo para ouvir o que eu digo. Então, eu vou convidando a todos para a gente fechar os olhos, aqueles que preferirem se concentrar assim. Mas não importa se os nossos olhos da carne estão fechados, desde que o nosso coração esteja aberto. Que o nosso coração se abra sempre para as reflexões do alto, para as intuições dos nossos benfeitores, amigos desvelados, que compartilham conosco da nossa trajetória, que nos incentivam e nos levantam quando nos embaraçamos. Agradecemos a bondade do nosso Pai Criador, que olha por cada um de nós em nossas dificuldades. E rogamos aos benfeitores da Casa Espírita Trabalhadores de Jesus, que continuam um trabalho intenso no plano espiritual, e todas as casas espíritas, aos benfeitores que nos acompanharam durante essa exposição nessa noite, os nossos pensamentos que estiveram conectados possam ter sido de grande auxílio na esfera invisível
a serem utilizados aos irmãos mais necessitados em todo o planeta. Que a gente não viva em sofrimento por tudo aquilo que a gente não consegue fazer, vendo o mundo tão mergulhado em dor, em lágrimas, mas que a gente consiga dar um pouco de nós a cada dia, dentro de todas as oportunidades que nos surgem, porque sempre nos surgem, e que a gente consiga então ter esses olhos de ver a nossa missão de cada dia em fazer um pouco mais, em fazer brilhar essa luz que cada um de nós tem. Pedimos força então a Jesus para que a gente não desanime, para que a nossa fé tão vacilante nos sustente quando a tempestade surgir individualmente em cada um de nós, e que nos dias de sol da nossa vida a gente consiga levar aos nossos irmãos também um pouco deste calor, destas vibrações. Pedimos licença para encerrar esse trabalho dessa noite, na certeza de que estivemos juntos, de que a Casa Espírita permanece aberta dentro dos nossos corações e na nossa capacidade de conectar nesse Wi-Fi invisível, que é o fluido cósmico universal, que nos liga a todos através dos pensamentos e nos faz mais fortalecidos e consolados neste momento. Assim, então, pedimos licença para encerrar, na certeza de que continuaremos unidos e com Jesus em nossas vidas. Que assim seja.